Sabe aquela história de uma invenção que muda tudo? Pois é, essa é a história de uma que não só mudou, ela virou o jogo do poder de cabeça para baixo. Uma tecnologia que foi muito além de só desafiar a força bruta, ela redefiniu a própria natureza de um conflito entre pessoas. Para a gente entender o impacto disso, precisa imaginar como era antes. O mundo era um lugar assim bem direto e bem cruel. A lei era simples. O mais forte ganhava. E ponto final. Justiça era sinônimo de ter mais músculo, de ser mais rápido. Exatamente. Era a sua habilidade, a sua velocidade, isso que decidia quem ia viver e quem ia morrer. Se alguém nascesse sem essa, digamos, vantagem, o destino já estava meio que traçado, sabe? Não tinha para onde correr, não tinha apelação. Mas e se aparecesse algo, uma invenção que pudesse zerar essa conta? Que desse para o mais fraco exatamente a mesma chance que o mais forte tinha? Bom, o mundo estava prestes a descobrir que isso era possível, e a mudança ia ser para sempre. Aqui, vamos entrar de cabeça nesse cenário. Antes dessa invenção, a violência era uma coisa íntima, pessoal. E nossa, como era desigual. Era um combate que exigia contato direto, olho no olho. A coragem de alguém era testada ali, na hora, cara a cara. Pensa bem, para usar uma espada, anos e anos de treino. Uma faca exigia uma coragem absurda para chegar perto do oponente. Até as primeiras armas de fogo, elas eram de um tiro só, lentas, nada confiáveis. Então, no final das contas, tudo dependia da força física e da sua disposição de encarar a briga de perto. Então você tem força, coragem, a necessidade de estar perto, e de repente tudo isso mesmo, é substituído pelo simples movimento de um dedo. É uma quebra de paradigma total. Séculos de táticas de guerra, de combate, se tornaram obsoletos, praticamente da noite para o dia. E quem foi o cara por trás dessa revolução toda? Um homem chamado Samuel Colt. E o interessante é que ele não era um soldado, não era um guerreiro, ele era um inventor com uma obsessão. Uma ideia que, na época, todo mundo ao redor dele achava completamente maluca. Essa era a pergunta que não saía da cabeça dele. Poxa, numa era em que as armas davam um único tiro e levavam uma eternidade para recarregar, imagina o perigo no meio de um combate. A ideia de ter vários tiros um atrás do outro sem parar parecia coisa de ficção científica. Era considerada impossível. E olha, o caminho dele não foi nada fácil, viu? Ele errou muito, falhou, tentou de novo, errou de novo, mas ele não desistiu. E a grande inspiração, a história conta, veio de um lugar bem inusitado, o leme de um navio. Aquele mecanismo que gira, sabe? Um cilindro que a cada movimento se posiciona de um jeito novo. Foi ali, observando aquilo, que a ideia do revólver nasceu. E aqui está o ponto central de tudo. A invenção do Colt não era só uma arma melhor, era um equalizador. Todas aquelas qualidades que por séculos definiram quem vencia e quem perdia foram de repente anuladas. Agora, a única coisa que importava era a capacidade de apertar um gatilho. Só que esse novo poder todo veio com um lado bem sombrio. A igualdade que o revólver trouxe não era bem uma igualdade baseada em justiça, mas sim no medo. O medo de que agora qualquer um mesmo, tinha nas mãos o poder de acabar com a vida de outra pessoa. E foi lá no Velho Oeste americano que nasceu aquela frase que ficou icônica. Imagina a cena, um pequeno fazendeiro, que antes vivia com medo dos capangas de algum poderoso. De repente, com um Colt na cintura, a conversa mudava de tom. O oprimido, pela primeira vez, podia de fato reagir. Mas aí que está a grande questão. Essa tal igualdade trouxe mais liberdade e justiça? Ou será que ela só abriu a porteira para um tipo de caos completamente novo, onde qualquer um podia se tornar juiz e executor na mesma hora? O X da questão é que o revólver não faz distinção entre o bem e o mal. A mesmíssima arma que dava ao fazendeiro a chance de defender sua terra era a que transformava uma briga de bar por causa de um jogo de cartas num tiroteio fatal. Essa igualdade era, na verdade, a universalização do perigo. E é exatamente essa dualidade que nos leva à pergunta central. Uma pergunta que, aliás, a gente debate até hoje. De quem é a culpa, afinal? É da ferramenta ou da mão que segura essa ferramenta? Olha, não dá para negar. Essa invenção deu a muita gente a chance de se proteger. Naquelas fronteiras do Oeste, onde a lei muitas vezes não chegava, um revólver podia ser a única coisa que separava uma família do perigo. Era, em muitos casos, a única garantia de sobrevivência. Só que, por outro lado, essa mesma ferramenta
transformou discussões que não eram nada demais em verdadeiras tragédias. Conflitos que antes iam se resolver na conversa ou no máximo nos socos, agora acabavam em segundos. E a consequência era irreversível. E talvez essa tenha sido a mudança mais profunda de todas. A violência foi democratizada. Ela não exigia mais preparo físico, não exigia mais um confronto direto. A capacidade de tirar uma vida se tornou logo portátil, imediato e, sinceramente, assustadoramente acessível. Isso nos traz ao centro da discussão. Vamos pensar juntos. Samuel Colt não inventou a maldade. Ele não inventou a ganância, nem a raiva que existe no coração das pessoas. O que ele fez foi dar a esses impulsos uma ferramenta muito, mas muito mais eficiente. No fim do dia, a arma em si não escolhe nada. Ela é só um objeto, sem vontade própria, um amplificador de intenções. A decisão final, o ato de proteger ou o ato de atacar, essa decisão sempre foi e sempre será de quem a segura. E a pergunta final continua no ar, né? Tão relevante hoje quanto era lá no Velho Oeste. A invenção de Colt trouxe mais liberdade ou mais medo? A liberdade de se defender num mundo perigoso ou o medo constante de que qualquer um, a qualquer momento, tenha o poder de terminar tudo? A resposta? Bom, talvez a resposta não esteja na arma, mas dentro de cada um de nós.